E aí, galerinha do SEMI, essa é a nossa aula de genética. Essa é considerada a parte um, porque essa aula é sobre sangue, né? Genética do sangue. Então, eu dividi a parte um falando do sistema ABO, AB0, e depois a gente fala do fator RH, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no microfone, tá? Para que você tenha bom áudio. Então, galerinha, olha só. Quando nós falamos de genética do sangue, nós estamos falando de um outro pai de genética, que é o Dr. Karl Landsteiner. O Dr. Karl Landsteiner foi um médico austríaco, depois ele vai embora para os Estados Unidos e lá monta o instituto, tá? Aonde ele conclui os estudos sobre a genética sanguínea. Perceba que aqui, né, já começamos a tela com o teste da tipagem sanguínea. O Dr. Karl Steiner percebeu o seguinte, nos seus estudos, já iniciando na Europa, depois concluindo nos Estados Unidos, que muitas vezes o que acontecia na tentativa da transfusão de sangue era que o indivíduo, ao receber o sangue, morria. E no estudo que ele fez, ele descobriu a morte era causada por uma aglutinação sanguínea. É como se o sangue coalhasse, né? Aglutinasse dentro dos vasos, formava grumos. E aí, fazendo os testes, ele começou a perceber que essas reações, ora aconteciam, ora não. E aí ele então começa a trabalhar com a ideia de, como ele também era um imunologista, né? Hematologista, imunologista, estudioso de sangue e da imunidade, ele percebe que o que provavelmente estivesse acontecendo era uma reação imunológica, ou seja, algum tipo de substância do organismo do receptor no sangue, um anticorpo, estaria atacando o sangue do doador, que se comportaria como um antígeno, um corpo estranho. E esse ataque dos anticorpos aglutinava um componente sanguíneo que ele descobriu que eram as hemácias. E aí, então, ele começa a estudar. A hemácia é o glóbulo vermelho. Então, ele começa a estudar. E o que ele descobre é que, na verdade, os seres humanos podiam ser divididos em grupos de compatibilidade, aonde as hemácias possuem, né, na sua superfície, eh, um conjunto de carboidratos ligados à parte proteica da membrana. Ou seja, na superfície dela, a presença ali de glicoproteínas, que ele chamou de aglutinógenos ou aglutinogênios. E aí ele começou a separar os grupos onde esses aglutinogênios, esses marcadores, por similaridade. Né? Então, ele cria a história dos grupos sanguíneos, perfeito? O teste se dá, ele percebeu que era na superfície da hemácia que estava o indicador genético, mas era no plasma sanguíneo do receptor que estava a substância que iria atacar, se esse indicativo, se esse aglutinogênio não fosse compatível com ela, não fosse do mesmo tipo dela. Então, a primeira coisa que ele cria, e já é revolucionário, é o chamado teste Landsteiner, que é o seguinte: antes de fazer uma doação, né, uma transfusão de sangue, ele pegava o sangue do receptor e colocava em um frasco. E logo em seguida, ele pegava um pouquinho de sangue do provável doador e colocava por cima. E aí ele misturava os dois e observava o que acontecia. Por quê? Esta reação de aglutinação, ela é percebida a olho nu, não precisa de microscópio. Então ele observava, se não acontecesse a reação, esse indivíduo poderia ser o doador para aquele. Agora, se ali ocorresse aglutinação, estaria descartada essa possibilidade. Então, esse método ou teste de Landsteiner passa a ser usado, até porque muitos países haviam proibido transfusões de sangue ou qualquer tentativa pelos riscos que estavam envolvidos.
Então o método Landsteiner passa aí a ser adotado. Então daí para frente ele passa a estudar e consegue então entender, inclusive criar os grupos separando os indivíduos. Então ele cria um teste aonde ele consegue separar o plasma sanguíneo das pessoas, tá? E identificar ali o que ele chamou de aglutinina. A aglutinina é o que nós chamamos, é o que nós sabemos hoje, o anticorpo que o indivíduo produz e que circula no seu plasma e que vai atacar o sangue se não for compatível com o seu. O curioso é que, como essas glicoproteínas são produzidas lá no intestino de um bebê em formação, de um embrião, na produção ou na geração da chamada microbiota intestinal, esse indivíduo começa a ter contato com esses aglutinogênios, com essas glicoproteínas diferentes das suas, daquelas que ele vai apresentar geneticamente nas suas hemácias. Então ele já produz esses anticorpos, então ele já nasce com eles. Então é uma reação curiosa, porque não é uma reação em que ele tem que ter o primeiro contato, porque isso, infelizmente, já acontece, infelizmente, no caso, para atrapalhar a transfusão, já acontece durante a formação dessa microbiota intestinal. Então, a criança que nasce já pode, sem dúvida alguma, ter o risco de, se receber transfusão de sangue inadequada, incompatível com a sua tipagem, ter já a situação de óbito por aglutinação. Então, perceba, o que é esse teste? Esse teste que você está vendo aqui, ó, teste de lâmina, em um conta-gotas, o que temos ali? Dentro desse primeiro, vamos chamar de 1 e vamos chamar de 2. Nesse primeiro, eu tenho soro com anti-A. O que é o soro? É o plasma sanguíneo que foi separado, foi retirado ali a presença do fibrinogênio, impedindo que ele coagule, e aí concentrado de anticorpos, onde eu tenho o anti-A. E esse outro, conta-gotas, a mesma coisa, só que o que eu tenho aqui no 2 é o anti-B. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer maiorzinho, tá? Então aqui eu tenho o anti-A e aqui o anti-B. Galerinha, presta atenção, esse anti é anti de anticorpos que irão combater se a hemácia for do tipo A. E aqui, anticorpos se a hemácia for do tipo B. Então presta atenção, olha que curioso que o Landsteiner vai percebendo fazendo as análises. Aqui nessa lâmina foram colocadas 2 gotas de sangue aqui isso aqui não é o O, tá? Isso aqui é porque eu cortei a figura, isso aqui é uma setinha que está indicando ali uma, tá? Esquece. Aqui que você está vendo a aglutinação. Então essas 2 gotas de sangue são de um mesmo indivíduo. Perfeito? Colocadas aqui. E nas duas foi colocada a gotinha do soro anti-A e do soro anti-B. Você está percebendo que aglutinou só essa primeira? As duas são do mesmo indivíduo, mas reagiu só aquela amostra de sangue onde eu coloquei o anti-A. Então aglutinou. Por quê? É claro, esse sangue é de um indivíduo A. Você vai dizer, não entendi, Vila. Claro, porque o anti-A ataca somente se as hemácias forem do tipo A. Como aglutinou essa gota onde entrou o anti-A, o que eu tenho aqui é o hemácia do tipo A. Como aqui é a mesma hemácia, porque é o mesmo sangue, coloquei o anti-B. Como ele não encontrou hemácia tipo B, porque hemácia A, não aconteceu reação nenhuma. O anti-B só ataca, só aglutina, se a hemácia for B. Uma dica, um macete se te der branco. Caiu um esquema como esse na prova, você observa as 2 gotas. Observou que essa aglutinou, onde colocou anti-A, vem aqui e risca o anti, ó. Risquei o anti de onde aglutinou. O que sobrou? A. O sangue é A. Quer ver? Olha aqui. Risquei, ó, onde é que aglutinou? Nessa segunda amostra. Essa gota onde eu botei o anti-B. Se eu riscar o anti, o que sobrou? O B. Quer dizer que essa gota de sangue é de um sangue tipo B. Quer dizer que ali o que tem na hemácia é a substância em que o anticorpo, o anti-B, ataca. Então é o sangue B. Tá? Sempre, ó, o que o anti ataca é o sangue do indivíduo. Agora, olha que legal.
Aqui aglutinam as duas gotas. As duas são de um mesmo indivíduo. Quer dizer, aqui é o indivíduo X, aqui é o indivíduo Y, aqui é o indivíduo Z, tá? E aqui é o indivíduo W. São três indivíduos diferentes, tá? Indivíduo 1, 2, 3 e 4. Cuidado. Então, esse aqui é um outro indivíduo, é o indivíduo Z. Aglutinam as duas. Quer dizer que você vai riscar os dois antes. Vai sobrar o A e o B. Quer dizer que ele tem tanto o A quanto o B na mesma hemácia. Já vamos ver como é que isso acontece. Mas olha o indivíduo W. O indivíduo W, o último, não aglutinou nenhuma das duas. Ora, se você não risca nenhum dos anti, não riscou, não, nada, zero, sangue O. Porque não reagiu nem o anti-A, porque não encontrou A, nem o anti-B, porque não encontrou o B. Então, o Landsteiner é que deu esses nomes aos sangues de acordo com a reação de aglutinação. Então, aí surgiu o teste de compatibilidade ou não para a doação sanguínea. Vamos dar uma olhadinha por que isso acontece? Então, vamos lá. Ó, Landsteiner, então, é o criador dos grupos sanguíneos. Então, quem é grupo A? Quem é do grupo A? Todo indivíduo que tem o aglutinogênio. O que é o aglutinogênio, Vila? É a substância que está na superfície da hemácia dele. É aquela glicoproteína. Então, todo indivíduo do grupo A tem uma glicoproteína que é atacado pelos anticorpos chamados de anti-B. Não entendi, desculpa, não, desculpa. Todo indivíduo A é aquele que tem nas suas hemácias a substância que é atacada pelos anticorpos anti-A, perfeito? Então, o anti-A vai atacar essa hemácia A. Então, ele é do grupo A. Cuidado agora, o indivíduo que é de um grupo tem o aglutinogênio, que é o corpo estranho, que é o antígeno, tá? Ele tem igual, ó. Então, o grupo sanguíneo designa qual é o tipo de glicoproteína, aqui esquematizado por essa ponteirinha verdinha, é uma cadeia Você teve aquela aula de carboidrato de membrana plasmática, lembra aquelas glicoproteínas da superfície das hemácias, desculpa, da membrana das células? Então, aquela glicoproteína que está lá é a que vai identificar. Cada um tem um tipo, né? O A é de um tipo, tem uma diferença, existe uma cadeia comum a todas as hemácias, mas existe um marcador, existe um tipo de carboidrato ligado àquela cadeia que vai diferenciar as hemácias do A e do B. Então, quem é A tem um tipo chamado A, aglutinogênio A. Só que agora presta atenção. Qual é que é diferente para o A? É quem tem tipo B, certo? Então, um indivíduo que é de sangue A vai ter no seu plasma anticorpos contra as hemácias que são diferentes da dele. Ou seja, contra as hemácias que para ele se comportam como um corpo estranho. Se a gente pensar em figurinha, se ele tem esse tipo ponteirinha verde, e o B tem o tipo bolinha azul, gente, isso aqui é só hipotético, tá? Isso aqui é didático para você entender. Percebe que elas são diferentes, as substâncias? Então, esse indivíduo de sangue A não vai aceitar a hemácia que tem essa configuração da B. Por isso, ele tem no seu plasma o anti-B, que são anticorpos contra essas hemácias. Se ele tivesse anti-A, ele atacaria a própria hemácia. Agora, por exemplo, quem é do sangue B, quem é desse tipo sanguíneo, vai considerar estranho essa hemácia. Então, se ele é B, lembra, se ele é B, o que ele tem na superfície da hemácia? Qual é o seu antígeno? Qual é o seu aglutinogênio? É o que deu o nome ao grupo, B. Foi assim que Landsteiner estabeleceu a formação dos grupos. Então, quem tem aglutinogênio B é do grupo B. Perfeito? E é óbvio, ele vai estranhar a hemácia, que é diferente da dele. Então ele tem para se defender, entre aspas, porque seria um corpo estranho, tá? O anti-A, anticorpos contra a hemácia do tipo A. Tá? É como se, por exemplo, gente, nesse esqueminha, o anti-B fosse um anticorpo com um desenho para encaixar na bolinha e destruir a bolinha. E o anti-A, um anticorpo
com a estrutura para quê? Para encaixar onde, ó? Como é uma ponteirinha, né? Então ele vai ter isso aqui, ó, um anticorpo para poder justamente encaixar. Percebam que são proteínas de formato diferente, tá? Então, o anti-B não consegue, por exemplo, eu fiz errado, desculpa. Tá? O anti-B, né? Não tá certinho. Ó, o anti-B não vai conseguir atacar a hemácia B, né? Porque a hemácia A, porque o desenho dele é diferente. O anti-A não vai conseguir atacar quem? A hemácia B, porque o desenho dele é diferente. É tudo moléculas com encaixe, ok? Não esquece disso. Agora aqui, Landsteiner descobriu um grupo que não possuía esses dois marcadores, nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Tinha só a cadeia de carboidrato. Ele tem o tal glicocálio que nós estudamos, mas tem só a cadeia base, tá? E não possui as moléculas que identificam o tipo A nem o tipo B. Então, inicialmente, ele chamou de hemácia zero. Seria o grupo zero. Mas como estava se usando letras do tipo A e letra B, com o tempo zero passou a ser tratado por todo mundo como a letra O. É o sangue O. Agora olha que louco. A hemácia O, ela não tem o corpo estranho, ela não tem o aglutinogênio. Então quer dizer que tecnicamente ela não vai causar estranheza se entrar em sangue A e se entrar em sangue B, porque ela não tem o que o A e o B foram, né, digamos assim, ensinados a se defender. Perfeito? Mas tem um problema. No plasma de quem tem sangue O, como esse indivíduo não tem nenhum dos dois marcadores de A e B, ele acaba tendo no plasma anti-A e anti-B. Os dois tipos de anticorpos circulam no sangue desse indivíduo. Então, ao mesmo tempo que a hemácia dele pode entrar em quem tem sangue A, em quem tem sangue B, ele não pode receber nem hemácia A, nem hemácia B, porque ele tem tanto anti-A quanto anti-B circulando no sangue. O último grupo que o Landsteiner acabou descobrindo foi o grupo de pessoas que, curiosamente, na mesma hemácia, olha que legal, ó, na mesma hemácia, ele possui cadeias de glicoproteínas que contêm o carboidrato indicativo do B e carboidrato indicativo do A. Então é uma hemácia que tem tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Agora presta atenção. Se você tem os dois antígenos, eles são comuns no teu sangue, ou seja, no teu sangue eles não são estranhos, você não vai ter anticorpos contra eles. Então, o indivíduo que é AB não tem nem anti-A, nem anti-B. Não é que ele não tem anticorpos, ele não tem anti-A e ele não tem anti-B. Então, a partir daí, surge o que nós chamamos de tabela de doação para transfusões sanguíneas. Então, surge dois termos importantes: o chamado receptor universal e o chamado doador universal. Isso só baseado na hemácia dele. Então, por exemplo, um indivíduo que tem sangue A tem nas suas hemácias, lembra? O mesmo tipo, aglutinogênio A. Então, o que, que ele vai considerar estranho? O aglutinogênio B. Então, ele vai ter no seu plasma anti-B. Então, quem é A pode receber de quem é A e vice-versa. A para A, tranquilo. Mas ele pode receber de quem é O. Por que, que ele pode receber de quem é O? Porque lembra, o O não tem o aglutinogênio, o corpo estranho. Ah, você deve estar dizendo, Vila, mas o plasma do O não tem anti-A e anti-B? Ao entrar no sangue do receptor, não pode causar reação? Pode, gente.
Por isso que normalmente se evita essa tabela. Agora, como hoje nós podemos fazer, por exemplo, um concentrado de hemácias, se o indivíduo está precisando de hemácia para conduzir oxigênio e eu posso separar do plasma, eu posso fazer tranquilamente a doação do O para quem é A, porque o plasma é que contém as aglutininas, os anticorpos. Se eu não dou o plasma junto, ou seja, se eu não estou doando o sangue integral, completo, não tem problema nenhum. Então, por isso que se trabalha com essa tabela, a possibilidade do uso dela. A mesma forma quem é B, ó. Quem é B pode receber de quem é B e doar para quem é B. Mas agora presta atenção. Também pode receber de quem é O, ok? Ok? Agora, galerinha, vamos para o AB. O AB não tem A, o AB tem A. Se o AB tem A, ele não pode doar para quem tem A. Porque o indivíduo que tem. Desculpa, como ele tem A, se ele doar para quem A princípio parece compatível, mas ele também tem B. E quem tem sangue A tem no seu plasma anti-B, vai atacar a hemácia. Lembra que a hemácia do AB tem os dois tipos, ó, o A e o B. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Se o AB tentar doar para o B, olha lá, o B é compatível, mas o AB tem A. E quem é B tem anti-A. Então também não pode. Assim como o AB não pode doar para quem é O, porque o O tem anti-A e anti-B. Então o que, que nós concluímos? Que o AB, tecnicamente, né, só pode doar para ele mesmo. Mas, como ele não tem os anticorpos anti-A e anti-B, ele pode receber de todo mundo. Então, limpando a sujeirinha que eu fiz aqui, ó, quem é AB pode receber de quem é A, de quem é B, de quem é O, além dele mesmo, porque ele não tem nem o anti-A nem o anti-B. Resumo, de novo, esse cara é, portanto, o nosso receptor universal. E o O só pode receber dele mesmo, só pode receber dele mesmo, porque ele tem anti-A e anti-B, tá? Então não tem como ele receber de A, porque ele tem anti-A. Não tem como ele receber de B, porque ele tem anti-B. E não tem como ele receber de AB, porque ele tem anti-A e tem anti-B circulando. Veja que são diferentes, tá? Se na prova falar que existe anti-AB, tá errado. É anti-A e anti-B, ok? Então o nosso A é o doador universal, mas não pode receber de mais ninguém que não seja o O. Tranquilo? Essa é a parte das reações ligadas aos fenótipos. Vamos entender a genética do sangue que o Landsteiner também descobriu. O Landsteiner descobriu que aqui existem mais de um tipo de. Ó, existe um gene que vai ser o gene responsável por fazer o indivíduo produzir o aglutinogênio A na sua hemácia. Mas existe um outro gene que é aquele que vai levar o indivíduo a produzir o aglutinogênio B. E existe um terceiro gene, um terceiro gene que vai então conter informação falha, ou seja, esse gene que foi chamado de zinho, ele não tem a informação correta para produzir a glicoproteína A nem a glicoproteína B. Resultado, Vilinha, resultado, galerinha, esse gene é o gene que faz o indivíduo não ter nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B, criando, né, ou produzindo, ou fazendo com que o indivíduo tenha o sangue O, ou zero. Então, presta atenção. Quando nós temos, vamos lá, ó, aqui eu tenho um cromossomo do pai. Aqui eu tenho um cromossomo da mãe. Ó, os genes vão agir aos pares. É um alelo do pai, um alelo da mãe, certo? Então, aqui você vai ter o gene para A. Então, no outro locus, pode ter o gene para B ou para A. Então, o indivíduo pode ter A e A, ou A e B. Ainda poderia ter A e o izinho. Como eu tenho três genes diferentes, mas que vão ocupar
o mesmo locus em cromossomos homólogos, o do pai e da mãe, a gente diz que esse fenômeno, a gente chama esse fenômeno na genética de uma polialelia. Polialelia. Depois eu vou gravar uma aulinha para vocês, o semi geralmente é mais corrido, mas eu vou gravar uma outra aula em coelhos, tá? É aquela historinha do agute, o selvagem, chinchila, Himalaia albino, tá? Cai pouco nos vestibulares, cai mais é sangue, mas eu gravo essa aula para ti, a gente acrescenta uma aula a mais aí no teu roteiro, que é outro exemplo de uma polialelia. Então, olha só, polialelia é quando eu tenho mais de um gene que pode ocupar o mesmo locus, ou seja, quando dois genes ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos, nós já estudamos isso. Isso, então, esses genes são chamados de alelos. Só que até agora nós vimos o quê? Vamos lá, era o gene azão, o gene azinho, era o gene bezão, o gene bezinho, um do pai e da mãe. Só que aqui eu tenho o gene isão A e o gene isão B. Mas tem um terceiro gene que pode aparecer, que é o izinho, ocupando o mesmo local. Não os três ao mesmo tempo. Ora um, outro, o outro dependendo da herança genética do indivíduo. Quando nós temos isso, nós temos uma polialelia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como é que fica, então? Vila, outra coisa importante, galerinha. Descobriu-se que o gene que determina o sangue A não tem dominância sobre o gene que determina o tipo B. E também o B não tem dominância sobre o A. Os dois dominam ao mesmo tempo, por isso o sinal de igualdade que você está vendo aqui, ó, ok? Isso é chamado de codominância, que você tem numa aula do Denis aí gravada, que é quando você tem a primeira lei sem a dominância entre os alelos. Agora, no sangue, o A, o alelo isão A e o alelo isão B dominam sobre o gene O. Então, para ficar claro, o pai e a mãe vão ter o quê? O pai vai ter um par de gene para a herança do sangue e a mãe vai ter outro par de gene. Ao separar, não muda, ela manda apenas um gene do seu par, tá? Então, presta atenção. Se você é do grupo sanguíneo A, esse é o teu fenótipo sanguíneo. Então, o grupo sanguíneo é fenótipo. Quer dizer que você pode ter recebido do teu pai o gene isão A, que vai estar em um locus. E no outro locus, o cromossomo que veio da tua mãe, o gene isão A. Então, você é A homozigoto. Mas olha que doido. Você pode ter recebido de um dos pais o gene para A, por isso você é A. Mas pode ter recebido de um deles o gene para O. Mas como o gene para A domina sobre o para O, você fenotipicamente é A, porque você vai produzir a glicoproteína. Mas em termos de genética, em termos de genótipo, você é heterozigoto. Então, quem está me ouvindo aí que é A, pode ser homo heterozigoto. Aí, Vila, como é que eu vou saber? Ou sabendo o sangue dos pais e analisando, ou a hora que vê um filho, tá? Porque o teste da lâmina só testa e te dá o teu fenótipo, ok? Agora, claro, dependendo do teu tipo sanguíneo, você vai saber qual é o teu genótipo. Quer ver por quê? Olha lá, quem é B? Quem é B é a mesma situação, ó. Pode ter recebido o genizão B do pai e o genizão B da mãe ou vice-versa. Então vai ser B homozigoto. Mas tem a segunda situação. Pode ter recebido o genizão B de um dos pais e o izinho do outro. O B também domina sobre o gene para O. Então continua sendo fenotipicamente do tipo B, mas você é heterozigoto. Mesma situação do A. Para saber o genótipo só, analisando pais ou vendo filhos. Agora, quem aí está me ouvindo e é de sangue do grupo AB, sabe o seu fenótipo e sabe o seu genótipo. Você não entendi, Vila? Claro, gente, codominância entre A e B. Todo indivíduo que é AB recebeu de um dos pais o gene para A e do outro o gene para B. Por isso ele produz tanto o aglutinogênio A na hemácia, aquela glicoproteína, quanto a B na sua superfície. É o cara que não vai ter nem anti-A nem anti-B. Então, quem é AB sabe o seu fenótipo, mas também sabe o seu genótipo, ok? A mesma coisa quem é grupo O, que é o grupo recessivo no sangue. Só tem uma opção genotípica
para aparecer o O, para não produzir nem aglutinogênio A nem B, você tem que ser o quê? Izinho, izinho. Então, quem está me ouvindo e é sangue AB, sabe o seu fenótipo e o seu genótipo. Quem está me ouvindo e é sangue O, sabe o seu fenótipo e o seu genótipo. Mas quem é A ou B, sabe o seu fenótipo, porque fez o teste da lâmina, ou de máquinas mais sofisticadas da doação de sangue. Agora, para saber o seu genótipo, tem que fazer uma análise de cruzamento, que é isso que os problemas vão explorar. Mas antes da gente resolver dois probleminhas, existe um fenômeno na genética, que é o chamado fenótipo Bombaim. Caiu duas vezes na UFSC, tá? São situações em que o indivíduo tem o gene para a produção de aglutinogênio A ou aglutinogênio B. Mas esse gene, por uma situação genética, chamado de epistasia, que a gente vai ver depois, é inibido, não se expressa. Geralmente o que acontece nesses casos são os indivíduos heterozigotos, como o indivíduo B, por exemplo, heterozigoto. Tá? Esse indivíduo aqui, se ocorreu esse fenômeno, ele vai ter a inibição desse gene, que não vai se manifestar nele. O outro gene é para O. Então, fenotipicamente, ele vai ser de sangue O. Fenotipicamente, o sangue dele é O, ele é O. Mas, na verdade, esse indivíduo tem uma carga genética que deveria ter dado um resultado diferente, mas houve, por uma questão aí de inibição genética, a inibição da informação desse gene, ele foi inibido, ele não se expressou. Então, nem sempre o que está no genótipo se manifesta no fenótipo. Isso é uma máxima na genética que você tem que lembrar, tá? E pessoas que têm esse tipo de sangue, então, como ele foi descoberto em indivíduos da região indiana de Bombaim, estado de Bombay ou Bombaim, né? Bombay no inglês, Bombaim em português, ficou conhecido como fenótipo Bombaim. Então, eles são tratados como os falsos Os, tá? Perfeito? Mas, na verdade, o que dá no teste é um sangue O, apesar da genética dele estar informando diferença. A federal foi bem superficial, só teórica, não explorou demais, apenas tocou no assunto. Então, quando falar fenótipo Bombaim, são indivíduos que têm sangue no teste de lâmina O, mas a carga genética dele expressaria outro tipo sanguíneo, mas o gene, ou para A ou para B, foi inibido. Perfeito? Ok? E claro que ele não pode ser AB, né? Porque se inibir só o A ou só o B, ele não vai ser O. Então não seria o falso O, e aí é mais difícil de descobrir. Por isso é que se trabalha com o fenótipo Bombaim para os indivíduos falsos O. Vamos ver isso na prática? Vamos ver na prática? Olha só. Essa é uma questão famosa da CAF que derrubou muita gente na parte matemática. Diz assim: a herança dos grupos sanguíneos do sistema ABO, ou AB0, como alguns chamam, humano, é um típico caso de polialelia. Diego, curioso a respeito do assunto, iniciou uma investigação sobre os tipos sanguíneos da família dele. Chegou à seguinte conclusão: ele quem? Ele, Diego. E Maria, esposa do Diego, apresentam sangue tipo A. Então, olha só. O que eu já vou fazendo? Eu vou separar aqui os dados do problema. Então, eu vou colocar o nome dele, Diego. Perfeito? E vou colocar o nome dela, Maria. Aí, ele está te dando fenótipo ou genótipo. Quando ele diz que o sangue dele e dela são tipo A, ele está dando o fenótipo. Então, ele é A. E ela também. Então, isso aqui é o fenótipo dos dois, certo? Agora, se eu quiser marcar o genótipo, por enquanto, a única coisa que eu posso afirmar é que ele tem isão A. E ela também. Porque se eles são A, eles podem ser homo ou heterozigoto, certo? Eu ainda não sei, ó, botar aqui o espaçozinho, o segundo gene. Mas agora vamos lá. Olha o que diz. O pai de Diego tem sangue tipo O. Opa! Se o pai de Diego
tem sangue O. Lembra? Sangue O, você sabe o genótipo. Izinho, izinho. E lembra, cada indivíduo recebe um gene do pai e um gene da mãe. Eu pergunto, esse genizão A do Diego veio do pai dele? Não, né? Veio da mãe. Qual foi o gene que o pai do Diego mandou pro Diego? O Izinho. Então você já sabe que ele, Diego, é Izão, Izinho. Mas ele também tem uma outra informação, ó, que a mãe de Maria também tem sangue, ó. Mãe de Maria, sua esposa, também tem sangue O, também é Izinho, Izinho. Mas a Maria é sangue A, então ela recebeu o gene para A do pai dela. O que a mãe da Maria mandou para ela? O único gene que pode ter mandado. Lembra, nunca vai vir o gene só do pai ou só da mãe. Vem um do pai e um da mãe. Então você já sabe fenótipo e genótipo. Agora vamos lá. Sendo assim, qual a probabilidade do filho de Maria e Diego? Aqui gera uma confusão, mas cuidado, gente. Filho é genérico, tá? Não está dizendo que ele é do sexo masculino. Filha, já identificou, agora filho não necessariamente. Então, filho de Maria e Diego, Paulo, portador de sangue tipo A. Então, de novo, a pergunta é: sendo assim, qual é a probabilidade do filho de Maria e Diego que vão cruzar? Paulo é o filho deles, tá? Então aqui, ó, o cruzamento deles produz o Paulo, certo? Mas o Paulo já nasceu. Você já sabe que ele é menino. Ah, então tem que ter um meio. Não, não necessariamente, porque você já especificou o sexo. Você vai calcular um meio quando você quer saber se vai ser menino ou menina, tá? Então você já tem uma informação. Essa é a primeira. Mas já tem uma segunda. Diz que ele é de sangue A. Quer dizer que no mínimo ele é o quê? Isão A. Certo? Ele quer saber qual é a probabilidade do Paulo apresentar o mesmo genótipo do pai. Ai, Vila, que difícil. Não é não, olha só. Vamos pegar os dois e vamos fazer o cruzamento deles aqui embaixo. Ó, Izão A, Izinho, Izão A, Izinho. Aí vamos lá. Izão A, Izão A, Izão A, Izinho, Izão A, Izinho, Izinho, Izinho. Você vai dizer, ô Vila, eu gosto de fazer quadradinho. Dá no mesmo, pode fazer sem problema, você vai chegar ao mesmo resultado. Só que agora vamos lá. Ó, eu vou fazer um retângulo envolvendo o resultado e vou esquadrilhar, vou dividir em quadrinhos. 4 opções. E agora? E agora, cuidado. Eu pergunto, já nasceu Paulo, então não tem que se preocupar com o sexo. E já nasceu A, você já sabe que ele é A. Você não está calculando a chance dele ser A, porque ele já disse que é A. Então, cuidado. Se eu já sei que o sangue dele é A, eu sei que essa opção não vale para o Paulo. Como assim, Vila? Claro, essa opção não é para O. Ele pode ser O? Não. O problema já disse que ele é A. Esse é o problema. Esse é o detalhe. Tá? Então você descarta. Então o teu universo, o teu inteiro, não são 4 opções. O teu inteiro são 3 opções, porque uma você já descartou. É como se eu perguntasse, gente, qual é a chance do 2 ser ímpar? Ora, o 2 não é ímpar. Qual é a chance de eu ser albino? Eu não sou albino, entendeu? Agora, qual é a chance de eu ter um filho albino? Aí é uma possibilidade que ainda irá acontecer. Então, tecnicamente, se não houver nenhuma restrição no cruzamento inicial ou na resposta, valem todas as opções. Aqui não valem todas, porque ele já disse que o Paulo, o filho do Diego e da Maria, é A. Agora, eu tenho 3. Mas agora, cuidado, ele quer que seja com o mesmo genótipo do pai. Qual é o genótipo do pai? Não é Izão Aizinho? Vale essa opção? Não. Valem essas duas que eu estou colocando a seta, ó. Tá vendo? Vale Izão Aizinho e Izão Aizinho. Então, das 3 possíveis, 2. Então, essa chance matemática é de 2 terços, ou 66,6%. Está em percentual? Não está em fração. Então, qual é a tua resposta?
2/3. Gente, na época, alguns alunos quiseram entrar com recurso nessa questão, dizendo que seria 1/2. Ora, por que esses alunos acharam que seria 1/2? Porque eles incluíram no cálculo probabilístico o izinho, o O. Aí é claro, ó, eu terei 4 opções. Das 4, 2 são isão A e izinho, 2 em 4 é o mesmo que 1/2. Mas aí eu estou incluindo uma opção que não existe para o Paulo. Existiria se o problema perguntasse assim, ó, qual a probabilidade de Paulo, filho de Maria e Diego, ser de sangue A e ter o mesmo genótipo de seu pai? Aí, como você não determinou o sangue dele, você não sabe, incluiria a chance dele. Ah, mas aí eu quero ele A. Sim, mas ele não poderia vir O? Sim, poderia vir O. Aí entraria na opção matemática. Mas como aqui eu já excluí, ó, eu estou dizendo o seguinte, ó, qual a probabilidade do Paulo, que é A, não O, será heterozigoto? É isso que o problema está dizendo para ti quando ele especifica, entendeu? Pegou muita gente no 2011 aí essa questão. Aí eu coloquei uma outra para finalizar, que é uma outra da UFSC, que diz assim, ó, enzimas convertem sangue de todos os tipos em sangue O. Um método capaz de transformar em O sangue dos tipos A, B e AB foi criado por uma equipe internacional de pesquisadores. A técnica pode, por fim, aos problemas e suprimentos dos bancos de sangue, onde falta frequentemente o tipo O negativo, o mais procurado. Depois eu vou explicar na próxima aula o que é esse negativo e positivo. Por enquanto a gente não está analisando isso, tá? Porque é uma outra propriedade do sangue. Então, o mais procurado, pois pode ser recebido por qualquer paciente. A compatibilidade é fundamental para a transfusão, pois esses antígenos podem reagir com os anticorpos presentes no plasma e levar à morte em alguns casos. A equipe de Kyung Liu, da empresa Zyme Quest, obteve enzimas capazes de remover da superfície dos glóbulos vermelhos as moléculas responsáveis pela reação imune. Então, o que eles estão removendo? Essas enzimas removem a glicoproteína marcadora. As enzimas foram desenvolvidas em laboratório a partir de proteínas produzidas por bactérias. Aí ele dá a fonte. Vamos então para a próxima tela, onde eu vou ampliar os itens. Então vamos lá. Sobre esse assunto é correto afirmar que 01. A incompatibilidade entre os grupos sanguíneos deve-se a uma reação imunológica. A incompatibilidade é uma reação imunológica. Vamos ver se está certo o resto. Entre proteínas dissolvidas no plasma sanguíneo e moléculas presentes na membrana das hemácias. Gente, proteína? Sim. Por quê? Porque proteínas são os anticorpos que estão no plasma. E por que ele botou substâncias da membrana, moléculas? Porque são glicoproteínas, não são só proteínas, na verdade são carboidratos. A diferença se dá em carboidrato, tá? Então assinala? Então assinala. 2. Ao obter enzimas capazes de suprir a reação imune, os cientistas podem alterar a herança genética das pessoas quanto ao tipo sanguíneo. Podem? Gente, o que está sendo mexido aqui, o que está se trabalhando aqui com a enzima é o fenótipo, é na hemácia. Eu não estou mexendo no gene do gameta do pai e no gene do gameta da mãe que vai levar a informação para a tipagem sanguínea. Então, é uma alteração do fenótipo. A carga genética do indivíduo vai continuar sendo a mesma. Perfeito? Então, está errado a 02. 04. A herança dos grupos sanguíneos do sistema ABO, o AB0, é determinada por um gene com alelos múltiplos. Sim, alelo múltiplo é o mesmo que polialelia. Eu tenho o isão A, eu tenho o isão B e o izinho, né? Então, deixa eu botar uma barra aqui. Então, eu tenho 3 alelos possíveis, alternando-se nos 2 locos, um do pai e um da mãe. Então, eu tenho 2 locos, 2 loci, e eu vou poder alternar ali, formando pares, 3. Né? A Vila pode ter mais? Pode ter situações com 4, 5, 6, 7, 8, 10 alelos, ok? Então, é importante entender isso, tá? Portanto, correto. 8. O sangue das pessoas que apresentam o tipo O recebe essa denominação, pois não apresenta o antígeno A ou B.
que é o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Nem as aglutininas anti-A e anti-B. Opa, estava tudo certo até aqui. Ele não tem o A e o B marcador, o aglutinogênio, mas ele tem aglutinina anti-A e anti-B, tá? Então tá errado isso. 16. Existe um pequeno número de pessoas na população mundial que pode ser erroneamente classificada como pertencente ao grupo sanguíneo O, falso O, embora não possua um genótipo correspondente a esse grupo. Opa, lembra? O indivíduo é dito falso O porque a carga genética dele seria para um tipo de sanguíneo diferente, mas o gene foi inativado por um fenômeno genético, então ele expressa o O. Falso O, lembra o nome? Fenótipo Bombaim. Então, correta, 16. E a 32, Vila? Para cada fenótipo sanguíneo, existe no sistema ABO. Opa, para cada fenótipo sanguíneo existente, desculpa, no sistema ABO, só existe um genótipo possível que o determine. Não, lembra, quem é AB e quem é O, cada um tem só um genótipo possível, mas quem é A e quem é B tem dois, né? O homozigoto e o heterozigoto para O. Então, não gabarito somente A1, A4 e A16. Portanto, resposta dessa questão da Federal 21. Percebam uma questão bem teórica em cima de sangue, né? Você não precisou aqui fazer cruzamento nenhum. E se precisar, Vila, faça como nós vimos na questão anterior, do pai e da mãe e combina, tá? Sempre vai ter 2 genes do pai, 2 genes da mãe, tá? Se eu venho aqui e digo que um filho é O, tá? Se o filho do casal é O, você sabe que ele é izinho. Aí eu digo que o pai era do sangue A e a mãe do sangue B. Então você já sabe que ele é isão A e ela é isão B. Ora, como é que eles tiveram um filho O? Porque izinho. Eu pergunto, numa situação, um pai O e uma mãe O, pode ter um filho, por exemplo, B? Só se tiver envolvido o fenótipo Bombaim, porque o curioso é que o indivíduo lá do Bombaim, a hora que dou o gene dele, por exemplo, para B, foi o exemplo que eu dei, pode voltar a se manifestar. Mas se não foi dito isso, na maioria dos casos, isso é improvável, porque izinho, não tem como aparecer esse gene. A mesma coisa quando o pai é AB, mesmo que ele cruze com a mãe O, não pode ter um filho O. Por quê? Porque o O não é izinho, e aqui não é izinho. Pois é, só que o homem é isão A, isão B. De onde é que veio um? Ah, puxou tudo da mãe. Não, puxa só um. O outro puxa do pai, que não é a situação em questão. Então fica ligado nisso nos cruzamentos, tá? Olha só, galerinha. Aqui vai uma lista de os exercícios de caso R1 e R2 e uma lista que vai aparecer no estudos. Presta bem atenção. Nossa próxima aula na sequência dessa fala do fator RH e MN, onde eu também vou falar algumas coisas sobre transplante de medula. Tá? E aí, presta bem atenção, depois vai vir uma aula de polialelia em coelhos para ver situações que não são só sangue, onde você também pode ter polialelia, tá? Beleza? Um grande beijo a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!